né? E ao findar a carreira, nós estaremos aí firmes com Jesus, né? É verdade, nós não podemos parar a nossa carreira, né? Carreira está preparada. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás, né? É porque tem que arar uma terra, tem que estar olhando contra as pedras, as raízes, os perigos, né? E não pode esquecer que na frente tem, né, um animal ali puxando aquele arado, né? E se for hoje um arado em caminhão, ele tem que estar dirigindo ali, seguindo as leiras, né, da terra para trabalhar certinho. Então nós vemos aqui, irmãos, aqui em João 13, 15, né, de que nós lemos aqui, nós lemos até o 5, né, mas vamos até o 15, e aqui João, ele vai dizer para nós uma palavra muito interessante, quando Jesus disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Como eu dei o exemplo, significa, irmãos, que Jesus aqui, né? Nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele usou dois símbolos, né? Um símbolo da obediência, que foi a cruz. A cruz simboliza a obediência de Jesus, conforme nós estudamos na escola dominical aqui, quando Jesus ele disse, né? Pai, eu vim para cumprir a tua vontade e não a minha vontade, né? Então Jesus cumpriu a vontade aqui do Pai. E o outro exemplo que Jesus traz aqui, irmãos, o outro símbolo é a toalha, né? A toalha é onde Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus estava dando ali, né, um exemplo de quê? De humildade, certo? Porque aquele que tem maior conhecimento, eles têm que estar mais pronto para fazer todas as ações, né? Nós olhamos na área da saúde, nós podemos ver que um técnico, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o banho no leite, ele vai fazer, né, a aplicação das injeções, ele vai fazer, né, a medicação para aqueles pacientes, né? Ele não pode fazer muita coisa. Agora, já um enfermeiro formado a nível faculdade, terceiro grau, ele já pode fazer algo mais profundo, a palpação, né? Entender mais, passar sonda e uma série de coisas. Ele pode fazer muito mais. Um técnico, até numa emergência, ele pode até fazer também, né? Mas ele vai ter que ter um aprendizado dentro do seu conhecimento, né? Como fazer um parto também, se houver uma necessidade, ele vai praticar aquilo ali. Mas o médico já pode fazer isso tudo, ele pode ir lá, né, aplicar a injeção, fazer o curativo, dar um banho no paciente, passar o remédio, dar o remédio. Por quê? Porque ele se especializou. Então, como a Bíblia diz para nós, diz assim: a quem é muito dado, a muito é cobrado. E eu não posso aqui, irmão, me tornar por arrogante, né? No caso do médico, de não tiver o outro profissional, dizer assim: então eu não posso fazer, não vou fazer, né? Porque Jesus, como ele fez com os seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, porque eles já estavam ali discutindo quem ia ser o maior, quem ia ser o líder, quem ia ser o chefe, né? E Jesus disse assim: olha, quem quer ser o maior, então começa pelo menor degrau, começa a fazer, né? E aí Jesus dá aquele exemplo aqui para aquele povo. E aqui, irmãos, Jesus é tão interessante que ele deixa uma ordem, uma ordenança para a igreja, tá? E como ordenança, ele deixa uma comunhão, que é a ceia, né? As pessoas chamam de Santa Ceia, na Bíblia fala Santa Ceia. As coisas de Deus, tudo é santo, né? Tudo para Deus é santo. Deus não tem nada impuro, nada profano. Tudo para Deus é santo, né? Nós somos santificados, somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Pela glória do Senhor. Então, irmão, a ceia do Senhor, ele deixa como exemplo de união, de comunhão.
E foi na ceia que Jesus lavou ali os pés do discípulo, para mostrar isso aqui é seu maior, ou vai ser o seu menor, né? E aí Jesus já chega até dizer aqui, ó, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ó, se fosse apenas uma cerimônia ali, irmão, eles se teriam dado conta imediatamente do que Jesus estava fazendo, né? Então Jesus está deixando ali uma lição, né? Jesus deixa uma lição. Então, irmão, Jesus, ele é o exemplo de humildade, né? E ele então lava os pés ali dos discípulos. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus Cristo, né? Ele sendo Senhor e Mestre, é o nosso maior exemplo, irmão, de humildade e serviço cristão. Então depois que Jesus faz aquilo ali, não tem mais nada, irmão, que nós não possamos dizer que não podemos fazer. Ah, não posso fazer. Tudo nós podemos fazer. Até porque a própria palavra do Senhor diz, né? Paulo, quando ele fala lá, em Filipenses 4,3, ele diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso orar, posso pregar, posso repreender os espíritos das trevas, né? Posso clamar por retorno de uma vida para a ressurreição, posso. Pedro foi lá e orou, né? E a Dorcas voltou, né? Pedro foi lá, olhou para Enéia, né? Estava lá, segundo os estudiosos aí, né? Ele estava 8 anos acamado, não sei, estudiosos que falam isso, né? Que ele estava 8 anos acamado, e ele chegou lá, olhou para Enéia e disse assim: Enéia, Jesus te manda saúde. E Enéia levanta, olha só. Quando nós temos até um livro no mercado aí que diz assim: há poder em suas palavras, não na nossa palavra, mas na palavra do Senhor em nós. Vê, irmão? Porque realmente, quando nós somos boca de Deus, né, e Deus pode nos usar como boca dele, aí há poder mesmo. E é um perigo, né? Porque quando Deus age, aquilo acontece, né? Lembra de Paulo quando ele está indo na viagem de navio? Ele falou para o comandante: ó, fique tranquilo, esse navio vai acabar, a tempestade vai acabar com esse navio, mas ninguém aqui vai morrer. Ó, e isso aconteceu, né? O navio se espedaçou, mas ninguém morreu. Chegaram lá na ilha. Quando eles chegaram na ilha, né? Lá o líder daquela ilha estava doente, né? E aí Paulo foi fazer uma fogueira, estava com frio, né? Foi fazer lá uma fogueira para se esquentar, para fazer até uma comida, não sei, né? E lá a Bíblia diz que Paulo foi mordido por uma serpente, por uma cobra venenosa. E agora, irmão, aquele povo daquela ilha, né? Deus trabalha da forma que Deus quer. Então Deus permitiu aquela serpente morder a Paulo para mostrar para aquele povo como que é o povo dele, quem é o servo dele. E aquele povo olhou, todo mundo olhou e disse assim: esse homem está condenado, ele não consegue chegar em Roma, mas aqui a serpente vai matar ele. Aí Pedro Paulo faz o que, irmão? A cobra ficou agarrada no dedo dele, né? E a Bíblia diz que ele balançou assim a serpente no fogo, mas correu queimada, né? E não deixou nada no Paulo, né? Porque, irmão, quem tem Jesus, né? Eu, uma certa feita, vi um servo de Deus aí, ele mostrando na televisão, né? Foi o apóstolo Valdomiro, ele mostrando na televisão, chegou lá no programa dele um homem leproso, cheio de lepra. Não sei se vocês viram, está gravado isso aí, né? Chegou um homem lá no programa dele, leproso, né? Todo cheio de ferida, e ele abraçou aquele homem. Aí falaram para ele, né? Que o senhor vai pegar isso assim, né? Acontece duas coisas ali, irmão. Ou ele vai pegar a lepra, né? Ou o que tem nele, o poder que tem na vida dele, vai curar aquela lepra. E aquele homem ficou curado. Depois ele mostrou o homem lá curado, sequinho, todo limpinho, corpo limpinho. Por quê, irmão? É ele que faz o milagre? Não, irmão, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, ele é milagre? Não, não tem nada de milagreiro. O Senhor, ele confirma a palavra dele. Porque quem está ali em jogo ali, irmão, é a palavra do Senhor. E Deus não deixa a sua palavra ser desonrada. Não, Deus não deixa a sua palavra desonrada. A palavra de Deus é a palavra do Senhor, e Deus vai cumprir a palavra dele.
Então nós temos aqui, irmãos, que Jesus, né, com aquele exemplo de humildade aqui, ele vai amar os seus discípulos e ele ama até ali o finalzinho da sua vida, né? Ele não deixou os seus discípulos abandonados. Não, estou indo para o Pai, vocês ficam por aí, foi muito bom conhecer vocês, até a próxima, quando eu voltar. Não conheço não. Você vê que Jesus, irmão, ele prega, ele ensina e ele opera milagres. Né? Então você vê que em diversas regiões ali da Palestina, de Jerusalém, aquela área ali, né? Jesus faz atendimento a milhares de gente, multidões, né? Você vê que de indivíduos de várias partes, Jesus vai parar lá em cima em Decápolis, lá em cima na Síria, né? E lá ele cura a filha daquela mulher, né, siríaca, e ela chega até dizer, né, quando Jesus fala ali dos cachorrinhos, ela não se tornou, porque não foi uma palavra de humilhação, não. Jesus viu a fé daquela mulher, irmão, tão forte. Jesus, ele é presciente, né? Ele conhece todas as coisas. Ele viu aquela mulher, irmão, com uma alegria tão grande. E a gente vê isso nos dias atuais ainda, irmão. Só eu continuo mesmo, né? Nós nos lembramos daquele caso, isso foi um caso ocorrido da história da humanidade, né? Daquela mulher que deixou a filha dela enferma em cima de uma cama, isso aí, lá do Amazonas aí, né? Ele deixou a filha dela em cima de uma cama e seguiu o caminho, saiu o caminho. Quando ela está indo numa viagem pelo caminho, ela se depara com uma igreja que estava numa reunião de oração, de culto de ação de graça. E aquela mulher, irmão, ela não conhecia a palavra de Deus, não. Ela era uma região distante. No Brasil ainda tinha muita região que o evangelho não tinha chegado. Mas quando ela passou ali, ela viu aquele povo reunido, né? E ela entra naquela casa de oração, naquela igreja, naquele templo ali, e ela viu aquele povo orando, né? E aquela mulher, então, irmãos, ela não conhecia Jesus, e ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, se realmente o Senhor é verdadeiro, como esse povo está falando, então, Jesus, o Senhor entra lá na minha casa, né? Olha, para chegar lá na minha casa, Jesus, tem que passar numa pinguela. Pinguela é um pau roliço que eles falam no Rio, né? Não é uma ponte, é só aquela madeira. E ela precisou passar naquela pinguela ali, Jesus, e eu deixei a chave debaixo do tapete lá na porta. O senhor pega a chave, abre a porta e vai lá e cura a minha filha. Olha só, quando ela estava fazendo aquela oração simples para nós, mas era oração de coração sincero, porque o coração quebrantado Deus não despreza, né? Quando aquela mulher chegou em casa, as irmãs lá oram, ela aceita Jesus, tudo aquela alegria do Espírito de Deus. Quando ela chegou em casa, a filha estava na cozinha fazendo as coisas. E aí ela pergunta para a filha, disse: minha filha, o que aconteceu? Ela orou, mas ela não tinha aquela comunhão ainda, né? Aquela fé, aquela confiança. E ela perguntou para a filha: filha, o que aconteceu? E a filha olhou e disse assim: mãe, eu não sei. Eu sei que chegou aqui um homem, né, todo vestido de branco, né? E ele disse que a senhora tinha dito para ele passar ali na pinguela e disse para ele pegar a chave que ele vai na porta e abrir a porta. Ele entrou lá no meu quarto, eu estava lá deitada, acamada, com febre, e ele mandou a doença sair e foi embora. Aí ela se lembrou que ela tinha pedido lá na igreja Jesus. Então ela disse para a filha: minha filha, foi Jesus que veio aqui em casa. Isso, irmão, não foi no século que nós estamos vivendo, não foi no século passado, não. Então Jesus, irmão, ele continuou mesmo, aleluia, né? Curando aqui. O ministério de Jesus, irmão, ele não para, né? O relato aqui vai nos dizer que o amor de Jesus pelos seus discípulos, ele revela que ele amava perfeitamente e mostra que a totalidade aqui da sua extensão e do seu amor. Porque o amor, irmão, é um sentimento, ele é essência, ele não é uma partícula, ele é essência. Quando a Bíblia fala para nós, lá nos títulos de Deus, ele diz assim: Deus é amor.
né? Deus é amor. Você vê que os frutos do Espírito, que estão lá 9, o primeiro, a essência é o amor. Então todos aqueles outros frutos que a gente vai dizendo ali, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, todos aqueles frutos são amor. O amor diluído em cada um numa extensão da nossa vida, né? Uma hora ele traz paz, outra hora ele traz alegria, né? Outra hora ele traz compreensão das coisas, ele minimiza a nossa falta a nossa emoção fora de contexto, né? Que às vezes ele perde esse controle, mas o Senhor vem e ele controla o nosso organismo, ele não deixa, né, que aquela ação, porque nós temos que ter cuidado, irmão. Jesus, a Bíblia diz lá para nós, assim, irai-vos, mas não pequeis. O que é irai e não pecar? E o próprio palavra de Deus diz assim, dai lugar à ira. Dai lugar à ira, porque nós estamos numa dimensão de pecado ainda, né? Nosso corpo não está puro, perfeito, mas Jesus não quer que nós chegamos no quê? A cólera. Né? Não, você não pode chegar à cólera, porque a cólera, irmão, quando o homem perde a noção das coisas. Quando o homem chega na cólera, ele perde agora a sensibilidade. É onde a pessoa dá uma paulada na cabeça da outra, mata, dá um tiro, dá uma pedrada, faz atrocidade. Não é mais a ira, ali é a cólera, ali já não é mais a pessoa, ele já está dominado, irmão, pela natureza do ódio, do rancor, viu? Então o mal, ele domina, a pessoa fica cega. Você pode ver que tem pessoas que ela faz o mal, e quando ele é arguido lá diante do juiz, o que ele fala? Ele diz assim, o que eu fiz? Ele nem viu o que ele fez, ele estava tão cego das trevas, da raiva, que ele não sabe o que ele faz. É uma coisa terrível, é um domínio total do homem pelo mal. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele nos ama e amou os seus discípulos. E que é o amor na prática, irmão? O amor na prática aqui, João, ele vai relatar, né, que Jesus se levanta e após a ceia ali com os seus discípulos, ele toma uma atitude, né, que certamente ficou marcada na mente deles para sempre. E Jesus, irmão, ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos. E esse ato aqui de lavar os pés, né, dos convidados, que era um dos seus afazeres ali, dos empregados da casa, que quem tinha que fazer a lavagem dos pés, era aqueles empregados, né? Mas particularmente, irmão, dos servos gentios. Então tem coisas que partem para aquela novagem. Jesus, né, o Filho de Deus, ele faz um exemplo e ele pega aqui o amor e a humildade e lava os pés dos seus discípulos. E Jesus vai dizer, se você quer ser grande, né? Aqui no 4 e 5 ele diz assim, ele levanta da ceia, tira as vestes, pega uma toalha, cinge com ela, com barra na sua cintura, né? Deita água na bacia, está aqui verso 5, começou a lavagem aos pés, e enxugar-lhe com a toalha que estava cingida nele, estava amarrada nele. Olha só, então você vê que Jesus, no seio diz, o Senhor Jesus lavou os pés a mim, né? Você vê que Pedro ele fica assim, admirado, porque Jesus era o mestre. E naquela época, desde lá dos anos 600 antes de Cristo, nós temos o que? Os filósofos gregos. E aqueles filósofos gregos, como Platão, Aristóteles e tantos outros, aqueles homens, eles eram respeitadíssimos, como foi Gamaliel, como foi Hillel, né, no judaísmo. Aqueles homens, eles eram muito honrados, as pessoas até se curvavam diante delas, porque eram pessoas com muita autoridade para eles ali, era um respeito muito grande. E quando, irmão, Jesus pega aquela toalha e lava os pés do discípulo, enxuga ali, você vê que Pedro no capítulo 6, ele vai dizer aqui, olha lá, vai lavar os pés, Senhor. Jesus faz uma pergunta, Senhor, tu vai lavar meus pés?
E Jesus responde: ó, o que eu faço agora você não entende, você só vai entender depois, né? O Senhor nunca lavará os meus pés. Ele vai dizer isso: Senhor, meus pés não. E Jesus fala o quê? Pedro, eu tenho que lavar teus pés. Ah, então lava todo o meu corpo. Eu disse: não precisa desse extremo, porque você está limpo, Pedro. Mas eu quero te dar um ensino da palavra, da humildade, da compreensão, né? Aí ele disse: mas também as mãos, os pés, a cabeça. Então você vê aqui, irmão, que, né, Jesus responder: eu faço, tu não sabe agora, mas tu vai saber lá na frente. Quando que Pedro não ficou sabendo disso aqui? Quando ele foi cheio do Espírito Santo e quando aconteceu isso no dia de Pentecostes. Lá ele recebeu a revelação de Deus pelo Espírito Santo. Quando ele recebe a unção do Espírito Santo, quando ele recebe a alegria do Espírito Santo, ele recebe o revestimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio trabalhar conosco, ele é o instrumento que faz com que nós, é o combustível da igreja, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Não tem outra alternativa. Ah, eu vou lá, eu fico dizendo bem nada. Quem fez é o Espírito Santo. A única coisa que fazemos é testemunharmos que Jesus é real, né? E aí você vê que Jesus no verso 8 diz para ele, você vê que Pedro no 8 diz assim: Senhor, nunca só vai lavar meus pés. Jesus responde para ele: tá bom, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Viu aqui, irmão? A comunhão da igreja, a unidade da igreja, a compreensão da igreja. Quando a gente acha que não, eu não preciso de fulano, nem de ciclano, nem de ciclano, a gente está fora do contexto da comunhão do Espírito de Deus. Um está ligado ao outro, porque hoje, irmão, nós somos como o quê? Nós somos o quê? Um corpo. Esse dedo mindinho não pode dizer para o polegar, para o dedo, porque ele não precisa não. O olho não precisa dizer para a boca, eu não preciso de você, né? O nariz não vai dizer para a orelha, eu não preciso de você, né? Os pés não vai dizer para a cabeça, eu não preciso de você, né? Então todos os membros aqui, irmão, todos eles têm a sua especialidade, têm o seu valor, têm a sua posição, têm o seu lugar, Então, irmão, ninguém tem que se sentir menor ou maior do que o outro, não, né? Esse, quando a pessoa se vai desce, vai gloria, achando que ele é maior, né? Eu sou pastor dirigente, não tem nada de maior, não. Pelo contrário, Jesus disse que quanto mais alto você tem responsabilidade, mais você está pronto para fazer a menor coisa que fizer. E não tem que se achar humilhado, não. Você tem que se achar honrado para fazer isso. Porque, irmãos, estar sentado nesse banco aqui a gente está sentado numa estação de uma viagem, a gente está sentado aqui no aeroporto ou aqui na rodovia, né, na rodoviária, para entrar no ônibus e ir embora para onde? Fazer a nossa viagem. Nós estamos aqui aguardando o momento da gente fazer a nossa viagem para o céu. Nós estamos num caminho, né, de preparação aqui no Senhor. Então você vê aqui, irmão, que Jesus, ele mostra isso, ele exemplifica isso, né? E o ato de Jesus, quando ele lava aqui nos pés dos convidados, né, era um aqui desse afazeiro daqueles serventes, mas Jesus toma a posição de só que você quer liderar, então você seja também um servo, né? Às vezes as pessoas têm essa forma de dizer assim, grande servo, né? Está ali um grande servo do seu irmão. Servo é servo, servo é escravo, servo não é grande. Não existe grande servo. Ou é grande ou é servo, né? Ou é o patrão ou o empregado. Não tem esse negócio. Se for empregado, patrão, não tem. Então você vê aqui, né? Por quê? Por que Jesus, ele ama os seus discípulos? Porque o amor, ele não tem limite. O amor, irmãos, é como aquela unção daquele azeite na viúva, né? Enquanto tem vasilha e tem fé, tem um azeite, né? Quando a mulher diz assim, acabou a vasilha, você vê
teve que o azeite parou. Então o problema, irmão, não é do azeite, é da vasilha. O problema não é do azeite, não. A ação do Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nunca vai parar, nunca vai ficar limitado a ninguém. Né? O Senhor que salva uma alma, Ele sabe 100, salva 200, salva 300, 1 milhão, 10 milhões, 10 milhões. Já lembro que já contei que a história daquele irmão que ele estava no hotel e lá o Senhor falou para ele: olha, o Senhor hoje vai ganhar muitas almas. E ele chega lá no local que ele ia pregar, só um jovem veio à frente, um adolescente veio à frente. E ele chegou no hotel e começou a reclamar com Jesus: Senhor, o Senhor disse que ia ganhar muitas almas. Quem foi aquela alma que ele ganhou? Billy Graham. Quantos milhares de Billy Graham, irmão, Deus usou Billy Graham para pregar o Evangelho e salvar através da vida dele, né? Deus tem homens, irmãos, que Deus chama, como Billy Graham, né? Como Jimmy Swaggart, como Spurgeon, como Wood, homens que Deus fez coisa tremenda, né? George Miller, homens assim, como David Rainer, que ganhou milhares de silvícolas nas matas para Jesus. Homens que, e hoje, irmão, Deus não é diferente não. Deus continua salvando milhares e milhares de pessoas. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vejo milagre. Você não pode estar vendo aqui, mas em algum canto do mundo Deus está operando sinais de maravilha. Por que Ele está operando? Porque às vezes Deus não precisa de operar um milagre aqui, porque o milagre é para despertar a conversão. Entendeu, irmão? Então você vê aqui que quando Jesus nos dá o amor, o exemplo da humildade e desse amor, né, como havia amado ali os seus que estavam no mundo, aqui em João 13:1 diz que ele amou até o fim. O Filho de Deus, irmão, ele teve que a preocupação de mostrar o seu amor na prática para os que estavam ali em sua volta. Ele não ficou ali fazendo rodeio, não. Ele fez esse imenso amor, né? E essa humildade leva Jesus a sacrificar a si mesmo por cada um de nós. Você pode ver aqui em João 15, 13, que ele vai dizer aqui, João 15, 13. Olha o que Jesus fala aqui, para nós, né? Ele diz aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem um amor tão grande. Aqui, irmão, lá de Abraão, você pode dizer, mas Abraão levou o seu filho, né, Isaac, mas lá Abraão estava levando o seu filho. Aqui Jesus não foi levado pelo Pai, não. Ele foi por conta própria. Glória a Deus. Viu? Ele aqui foi por conta própria. Ele se deu a si mesmo. Ele não foi levado por ninguém. Ele se deu, ele se entregou, né? Ele se doou. Ele não foi emprestado, ele não foi alugado, não foi vendido, não. Ele se deu para redimir os nossos pecados. Outra coisa gloriosa, irmãos, né? E aí o texto vai dizer: ninguém tem amor maior do que esse, né? Às vezes, irmão, quando as pessoas chegam e dizem assim: aqui não tem amor, ali não tem amor, é porque o amor não está ali, não falta estar ali, não. O amor está nela, ela que não está conseguindo enxergar o amor. Tem pessoa, irmão Vanderlei, é como cego. Se você perguntar a um cego assim: vem cá, está vendo aquela cor vermelha ali? O que ele vai dizer para você? Não. Está vendo aquele verde ali? Não. Está vendo aquele azul ali? Não. Ele não está vendo cores nenhuma. Para ele está tudo escuro. Mas a cor deixa de existir? Não. A mesma coisa, irmãos, é aqui, né? Jesus, ele se doou, ele se deu, ele se entregou, né? E aí a gente vê aqui, irmãos, que
a importância que a gente vê aqui, né? Como o Senhor faz, né? Os discípulos viram nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo, tá? O amor de Cristo, irmão, é admirável, infinito, capaz de romper barreiras, quebra barreiras. Quando Paulo ele fala para nós, né, João, né? Ele diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, não. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Esse Evangelho, boa nova, quer dizer, o amor de Deus quebra tudo, quanto é cadeia. Não tem, aonde vem o amor de Deus, irmão, tudo é solucionado, tudo é desfeito, tudo é resolvido, né? Vem o perdão, vem a glória do Senhor, porque ali vem a manifestação, né? E por amor Jesus veio para nos salvar, o quê? Da condenação da culpa. Nós éramos culpados. Aqui em João 3,16, ele vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não prestou, ele deu, ele não ficou não. Ele deu o seu filho unigênito, o único filho que ele tinha. Olha só, o único ele deu, ele doou. E aí nós vemos aqui, irmãos, que nós possamos ser gratos, louvando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo seu sublime amor. Um amor fora de contexto da nossa dimensão. Por isso que quando lá no João 3,16, ele vai dizer o que a expressão que ele usa. Amor de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão alta, tão profunda, que não tem na língua uma palavra-chave. Porque é como uma reta. A reta, ela não tem fim. Quanto mais você for caminhando, mais reta tem. Mas tem mais rápida, não termina nunca. Assim o amor de Deus não termina nunca. Enquanto nós podemos alcançar, Ele está ali pronto para derramar a unção sobre nós, a glória dele sobre nós. Então aqui nós vemos a extensão do amor de Cristo. Que extensão é essa, né? É aí onde João fala, amor de tal maneira, né? Tão alto, tão profundo, tão largo, tão distante, tão grande que, né? Aí vai fazer o quê? Só Jesus, irmão, pode ter um amor desse, né? Também ele cuidou dos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Ele cuidava dos seus discípulos, zelava pelos seus discípulos, né? A ponto de você ver que quando ele chegou na casa de Pedro, a sogra estava doente do febre, Jesus curou na hora. Né? Então o discípulo de Jesus não passava frio, não passava fome, não passava falta de roupa, não passava miséria, não tinha não, porque, irmão, Deus ele vai prover o necessário para cada dia da nossa vida. Se você ler aquele livro do George Miller, né? O Homem que Orava, né? Olha só, aquele servo de Deus, irmãos, ele se colocou numa posição para o Senhor cuidar dele todos os dias. E segundo a história do livro, lá da biografia dele, todo dia, irmão, ele recebia umas moedas. As pessoas davam aquela moeda para ele. E aquela moeda era o valor do sustento diário da vida dele. Olha só. Ele nunca teve um salário alto, nem um salário de miséria. Porque para Deus, irmão, não é a quantidade não, é a qualidade. Você não viu quando aquela mulher colocou ali 2 óculos? E a Bíblia vai dizer ali que aqueles 2 óculos eram o almoço dela e a janta. Que é 1 centavo de dólar. Viu? 1 centavo de dólar, é aquele valor, que era o valor da comida naquela época. Ela foi lá e entregou tudo. Colocou tudo que tinha. Por que ela colocou tudo que tinha? Porque ela confiava no Senhor. Irmão, tem coisa de experiência de vida que a pessoa ela passa a ter com Deus
que é uma coisa profunda. E às vezes você não vê esse exemplo em grandes homens, cultos, né, bem vestidos, com brilhantina no cabelo. Às vezes você vai ver em pessoas, irmãos, insignificantes para nós. Eu lembro que aqui em Madureira tinha um homem, né? Eu estava lá, eu estava na cantina, trabalhei um tempo na cantina lá, voluntariamente, e eu vi, irmãos, quando aquele homem, era muito interessante, ele era como se fosse um mendigo, aquele homem, né? Não era todo rasgado, sujo não, mas era uma roupa assim simples ali. Ele, todo culto, irmão, que o bispo fazia convite, ele ia lá na frente e dobrava o joelho. Todo culto, ele ia lá na frente e dobrava o joelho. Todo dia ele aceitava Jesus. E um dia eu observei que aquele homem, irmão, quando o bispo tirou a oferta, Vanderlei, ele foi lá, ele tinha 20 reais, ele deu 20 reais de oferta, botou lá. Eu vi. Quando terminou o culto, ele foi lá na cantina, eu estava lá na cantina. Ele pediu um copo de café com leite e um pão, né, com coisa lá dentro, um salgado. Eu olhei para ele e eu fiz uma pergunta psicológica para ele. Eu disse assim: vem cá, por que o senhor deu 20 reais lá na oferta e agora o senhor pede aqui o lanche? Você sabe qual foi a resposta daquele homem para mim? Eu fiquei assim parado, eu nunca esperava aquela resposta. Ele virou para mim e disse assim: eu dei lá a oferta dos 20 reais porque Jesus cuida de mim. Viu aí? Jesus cuida de mim. Eu vou dizer o que é para um homem desse? Vou dizer assim: não vou lhe dar o lanche. Irmão, esse homem, ele morava lá no Rio Bonito, lá no finalzinho perto do Recreio. Lá tem uma congregação nossa lá. É uma ruazinha que entra assim, né? Lá depois vai Grande. Segundo a irmã dele, falou lá para o pastor, né, que foi lá fazer o enterro, pastor Prates, ele disse assim, ele morreu ajoelhado orando. Olha só, aquele homem que todo dia aceitava Jesus, ele morreu orando ajoelhado. É onde a Bíblia diz, irmãos, que quando nós olhamos, Isaías fala lá, diz assim, olhando para ele não tem beleza nenhuma, não tinha formosura, não tinha aparência, não tinha nada. Então, irmão, a intimidade às vezes de uma pessoa que ela tem com Deus é uma coisa preciosa, uma coisa gloriosa. Isso é o amor de Deus, irmão, que vai impulsionar o coração da mente da pessoa. Ela não está presa a bens materiais, a roupas luxuosas, a aparência, a grandes amigos. Está lá, ele está ligado totalmente com a vida dele e de Deus. E foi tão interessante que a morte daquele homem, ele nem certidão tinha, irmão, só. Nem certidão. Quando o irmão foi lá fazer, o pastor foi lá fazer o enterro dele, teve que fazer a certidão dele para poder fazer o enterro dele. E aí? Mas aquele homem, irmão, estava ligado com o Senhor. Ele não vivia aí nas drogas, carregando saco de lixo nas costas, não. Não, né? Ele era um homem que você vê que era uma pessoa simples, né? Talvez lá como aquele, lá comendo os pães que caíam da casa do rio, né? Como Lázaro. Mas era um homem que buscava Deus, tinha comunhão com Deus. Isso aqui é importante, irmãos, né? A extensão do amor aqui, independente, irmão, da pessoa ela ser judeu ou não, né? Quem ia até Jesus, ressuscitar, necessidade de fé, desfrutava das bênçãos da salvação. Jesus ele estava pronto para atender qualquer um, desde o Gadareno lá em cima, né? Da Síria Fenícia, né? Jesus estava pronto a atender do centurião romano. Quem ouça Jesus, né? Ele estava pronto lá, né? A pecadora, né? Lavando lá os pés de Jesus com lágrimas,
E Jesus dizendo: mulher, perdoa os seus pecados. Que coisa maravilhosa, irmão. Isso o Senhor também, Ele coloca dentro de nós esse amor, né? A gente só vai sendo impregnado por esse sentimento glorioso quando a gente vai fazer o quê? Quando a gente vai buscando a Deus cada dia. Então, o Filho de Deus, irmão, nos valoriza e nos oferece um amor que nunca vai acabar. E a gente tem que aprender, irmão, valorizar isso. A gente tem que aprender saborear isso na nossa vida, porque é uma dádiva que vem da glória de Deus para nós. E Jesus nunca nos abandona. Ele deseja sempre preencher a nossa vida com esse amor. Esse amor, né? Porque, né? Jesus não só nos amou, mas também cuidou dos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Então, Jesus, Ele cuida de nós. Ele zela por nós, Ele valoriza nós, Ele está conosco. Glória a Deus. E aí nós temos que aprender. Lembra lá do salmista quando diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A vara dele, o cajado dele vai me consolar. Vai estar lutando comigo. Tem pessoas que a vezes fica dizendo: eu estou só. Não tem ninguém. Ele esquece que Jesus está com ele. O Espírito Santo está com ele. Onde está Jesus? Está o Espírito Santo? Não, está os anjos. É que a gente às vezes tem uma dificuldade de enxergar as coisas espirituais. Mas eu creio, irmãos, que se o Senhor nos desse a graça espiritual de nós vermos como Ele viu lá, nós íamos ver anjos aqui. E a glória do Senhor também. Porque o Senhor, irmão, Ele visita cada um de nós. E o amor, irmão, se expressa onde? No ser ao próximo. Quando nós amamos alguém, quando você dá um sorriso, quando você dá um abraço, quando você dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, até uma exortação para corrigir um perigo, você está amando. Um pai e uma mãe que ama seus filhos sempre vai alertar do perigo. Sempre vai até chorar. Quantas vezes uma mãe fica a noite toda sem dormir por causa de alguém que não quis obedecer e saiu por esse mundo aí todo desconcertado? Então, irmão, que Deus continue, falando a nós. Eu fico às vezes aqui observando a irmã Sônia, toda oração que ela está lá orando pela família, pelos filhos, pelos netos, Por quê, irmão? Porque ama. Porque ama. Amor, porque ama. Se não amasse, não se lembrava. Morreram de amor por ela? Não. Mas o amor que está nela constrange ela a buscar o Senhor. Entendeu? Esse é o segredo. A igreja do Senhor, irmãos, ela está debaixo da potente mão do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos esse sentimento de amor. Nós temos esse sentimento de amor e falar sobre o amor e procurar viver esse amor, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque de nós mesmos nós temos o quê? Ciúme, inveja, rancor, contenda. De nós mesmos também, irmão. Porque para eu ver o erro das irmãs é fácil. Só não vejo o meu erro. E quando alguém vê o meu erro e fala, eu fico furioso, fico bravo. Não, eu não. Lembra lá, Pedro? Senhor, eu não, vou contigo até agora. Pedro, eu vou, Senhor. Somos nós. Quando a gente começa a ver, irmãos, a nossa necessidade, aí a gente faz igual aquele pai com aquele filho possesso, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aí Jesus tem compaixão, tem misericórdia, tem graça e vai lá e passa o óleo sobre as feridas e sara, Glória a Deus. Vamos estar de pé, irmãos, agora. Vamos estar orando um pelos outros, A igreja é uma união.